A ONG A Paz está aqui com a juíza doutora Thelma Araújo Esteves Fraga, que é da 4ª Vara do Juizado Especial Civil. E, doutora, em que projeto a senhora está envolvida sobre a problemática do abuso intrafamiliar sexual? Bem, eu estou envolvida no projeto que tem o nome Projeto Grão. A gente atua com justiça preventiva e justiça restaurativa. Por quê? Porque eu sou juíza já há 16 anos, sendo que os últimos 10 anos eu passei à frente de uma vara criminal. Uma vara criminal na comarca de Jacarepaguá, onde a gente tem a Cidade de Deus, né, que é internacionalmente conhecida. Os índices de violência eram um índice assustador. Em razão desse descompasso entre a tentativa de fazer um trabalho bom e sério e o entorno comprometido com a violência, eu comecei a ter uma frustração na carreira. Eu tinha 2 caminhos, ou eu deixava de ser juíza ou eu ia querer trabalhar diferente. Então eu resolvi trabalhar mais e melhor. Parti para o campo da pesquisa, a gente ficou com o auxílio de acadêmicos, doutores, mestres, estudando durante 2 anos e meio a comarca, identificamos a maior parte das causas de desequilíbrio social. E a partir de então, fomos desenvolvendo grupos de trabalho temáticos, sempre com um link com um dos elos que componham esse cenário de violência. E hoje a gente tem 58 grupos de trabalho e a maior parte dos grupos é formado de voluntariado, de apoio acadêmico, empresas, órgãos públicos. A gente junta os parceiros e potencializa as ações. E onde entra o trabalho desenvolvido para coibir ou descobrir, evitar o incesto, né, o abuso sexual intrafamiliar? E de que maneira vocês têm desenvolvido esse trabalho? A gente está com esse grupo de trabalho, que é o grupo de abuso sexual. A gente está num projeto piloto, onde a gente já faz uma intervenção no âmbito da delegacia. A gente está junto à delegacia, 32ª Delegacia de Polícia, no bairro de Jacarepaguá. Assim que há notícia do abuso sexual, a gente tem uma equipe de psicólogos voluntários que já fazem intervenção com a vítima para evitar que a vítima tenha uma revitimização. Há um trabalho de dessensibilização para que ela esteja preparada na hora de identificar as causas, relatar o ocorrido. A gente tem todo um trabalho de apoio. A gente começou esse trabalho agora nesse ano e a partir do 2º semestre a gente quer estender esse trabalho de uma forma mais ampla, formando uma equipe multidisciplinar de apoio ao trabalho na delegacia. Então, desde o momento que ocorre a denúncia, né, a denúncia da existência de um abuso, a gente já começa a trabalhar dentro dessa primeira notícia da delegacia. E qual que é o comportamento de vocês quanto à convivência dessa criança, jovem ou adolescente abusado, continuando a convivência com o abusador dentro do seio familiar? Isso foi por causa desse motivo que me fez pensar na criação desse grupo de trabalho, que à frente da vara criminal a gente percebia muitas vezes que o processo ele tem uma determinada duração e durante a duração desse processo a gente percebia como a vítima ficava acuada, como a vítima ficava retraída, porque nem sempre há condições de uma separação efetiva por questão financeira ou até por uma questão legal da vítima e do seu abusador. E a vítima vai se enfraquecendo, vai se fragilizando ao ponto de até trazer um prejuízo para a prova no julgamento desse processo, porque ela começa a entender que não é mais pertinente levar o Estado à questão da notícia do abuso. E como é que o juiz sozinho, o juiz de uma vara criminal, não existe psicólogo,
É uma luta minha agora, que as varas criminais passem a ter um apoio de um psicólogo voltado, como há nas varas de família, como há no juizado especial criminal. As varas de famílias de competência comum não existe a figura do psicólogo. Então, através do voluntariado, eu consegui psicólogos do próprio tribunal para apoiarem me apoiarem, né, no trabalho com relação à questão do abuso intrafamiliar. E aí, com a ajuda do psicólogo, a gente poderia, caso a caso, criar uma solução que fosse mais viável para a situação que se apresentava naquele processo. Uma última pergunta, doutora. Esses resultados já surtiram efeitos positivos? E como é que essa criança, jovem, adolescente, continua convivendo nesse mesmo seio familiar onde ele foi agredido? A gente já tem alguns resultados com relação a esse grupo bem positivos, porque até para a localização e conseguir chegar ao abusador, a gente tinha muita dificuldade. Hoje em dia a gente está tendo um resultado mais efetivo. A delegacia está ficando assim como uma referência já na região, porque como esse trabalho ele é diferenciado, a gente consegue chegar até o abusador antes que outros abusos continuem a ocorrer, ou que ele passe muitos anos sem essa questão de sentir a responsabilização pelo Estado. Agora, no tocante à convivência da vítima nesse ambiente familiar, em razão do abuso sexual intrafamiliar, a gente tem resultados assim, caso a caso, porque cada caso é um caso. Às vezes há uma coautoria dessa mãe, quando a mãe se nega, silencia. Há uma questão toda problemática que às vezes incide na questão financeira e patrimonial da família, e na maioria das vezes, quando há esse conflito, a criança que é vítima é que acaba sendo retirada do convívio familiar e aí perde uma ligação de construção com os irmãos, com os outros parentes. Então, cada caso a gente acompanha de maneira diferenciada, de acordo com as características que ele mesmo traga para nós. A última pergunta, então, doutora. Nem sempre, então, o abusador consegue, a justiça, aliás, consegue afastar o abusador do seio familiar? Nem sempre consegue. Infelizmente, por uma série de questões, às vezes uma questão mesmo de prejuízo na hora da prova, porque a vítima acaba ficando fragilizada e muitas das vezes a prova é enfraquecida e esse abusador acaba tendo uma absolvição, o que reforça a ideia para essa vítima de que ela estaria errada ao procurar uma ajuda na hora de fazer uma denúncia sobre o motivo do abuso. Como muitas das vezes a gente não tem condições, porque o Estado não está aparelhado de uma maneira estrutural para possibilitar aos outros entes da família que tenham uma estrutura do dia a dia, da sua rotina de vida. Às vezes a família é tão empobrecida, com um déficit patrimonial e econômico tão gravoso, que acaba a vítima permanecendo no mesmo local, ou pelo menos próximo a onde se encontra localizado esse abusador. Para que essa família possa ter garantido o seu sustento, certamente. Com certeza. Eu tive um caso que me chamou mais atenção e que fez com que nascesse toda essa dedicação, toda essa vontade, foi de uma menina que ela sofreu um abuso considerado na escala do abuso, um abuso leve, que não tinha uma agressão física tão determinante, e ela no meio do processo resolveu inocentar o abusador porque ela estava passando fome. Então a fome falou mais alto do que essa pressão psicológica do abuso. Eu sentenciei e condenei esse abusador, mas houve uma reforma dessa decisão no tribunal, e assim que houve uma reforma, porque realmente a prova nos autos não era uma prova robusta, e por isso a decisão do tribunal, que não estava ali no contato direto com a vítima, com as testemunhas, essa menina começou a apresentar déficit de aprendizado no colégio. Até hoje ele é acompanhado, hoje em dia ela já é uma adolescente, ela foi a número 1 do projeto que a gente acompanhou no início, quando era só um estudo, e hoje em dia ela está indo bem no colégio, ela mora com a avó, mas ela durante os 2 anos teve déficit de aprendizado em razão do resultado da absolvição desse abusador. Muito obrigado, doutora Thelma.